Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores e Oportunidades. Aqui é o podcast onde a gente comenta sobre o lado B da história, aquele lado que ninguém conta no case. É aqui que a gente está. As ciladas, os perrengues, os BOs, a gente está aqui para ouvir isso dos nossos convidados. Eu sou Olga Fonseca, diretora de marketing da Flex do Brasil, e estou aqui com a minha parceira de microfone e de amizade de muitos anos, Renata Mordal. Amiga. Mais um, que é gestora de processos de negócios da Netwire Global. E hoje estamos aqui, vamos falar dos nossos BOs. Me fala seu BO, Renata. Meu BO de hoje eu vou comentar sobre reunião cilada. Você já deve ter participado também, o nosso convidado acho que deve ter participado de reunião cilada, que é aquela situação assim, você recebe um invite do nada, de um cliente dizendo, vamos conversar, e aí você, ok, o que aconteceu, Vamos conversar sobre o quê? E aí você tenta, obviamente, refinar a pauta para se preparar, ver qual é o cenário, ter argumentos para lidar com a reunião, e vem aquela frase blasé, vamos discutir a parceria. Ou seja, não adiantou muita coisa a informação que ele deu. E aí, tem que ir para a reunião, E a gente chega na reunião, normalmente sozinha, sem equipe, Aí você tenta investigar os projetos que estão em andamento, o que aconteceu, deu algum BO, não deu, mas chega na reunião e é cilada. E é aquele momento em que você é encurralada, sem dados, sem fatos, sem argumentos, e tem que receber muitas vezes frustrações, algumas vezes reclamações sobre projetos, e você não está com a equipe ali que está executando com a mão na massa para te ajudar a lidar com aquela situação. E aí você tem que contornar, ter um pouco de paciência, entender, receber, articular, sair e aí sim investigar, procurar, Mas a moral a gente precisa tentar refinar as informações para não entrar na cilada, porque é difícil. Amiga, eu acho que a gente podia fazer um episódio inteiro só falando de reunião cilada. Eu acho ótimo, porque tem muita história. Exatamente. E o seu, Olga? Bom, meu BO foi com o nosso convidado de hoje. A primeira vez que eu conheci o nosso convidado de hoje, que já apresento aqui, Fabiano Balieiro, que hoje é diretor-geral do Flex Badging Group para Latam, Brasil e Chile. E a primeira vez que eu encontrei o Fabiano na vida, eu fiz a pior apresentação de toda a minha vida. Era uma apresentação de PowerPoint, um plano de empresa que eu tinha preparado, mas que não tinha a ver com o propósito da apresentação. O chefe do Fabiano, chefe do meu chefe, fez comentários assim, corrigindo na hora. Eu fiquei completamente desconcertada, pedi, por favor, a reunião, você tem razão, não estou preparada para esse tipo de observação. E saí, e pela primeira vez que eu me lembre, eu chorei no ambiente corporativo. Eu fui e falei, ai meu Deus do céu, que vergonha! Foi a primeira vez que eu conheci hoje Fabiano Balieiro, aprendi, melhorei, acredito eu, minhas apresentações no decorrer desses 5 anos. E trago hoje, com muito orgulho, Fabiano Balieiro, que é meu chefe. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouquinho mais, falar das experiências e, por que não, dos BOs, dos perrengues. Acho que até esse BO seu não foi tão grande assim, porque agora que eu tô lembrando da primeira vez, e não foi algo que me marcou tanto, talvez, quanto tenha marcado a você. Olga. Então você pode ficar tranquila que nesse aspecto não foi algo que afetou a sua carreira ou a minha percepção do seu trabalho. Uma alegria enorme estar aqui, espero poder contribuir e fazer desse bate-papo algo bacana. Perfeito, muito obrigada. Então nós vamos descobrir hoje os BOs, do Fabiano. Ele é nosso convidado, ele é formado em Engenharia Mecânica pela USP, iniciou sua carreira na Procter & Gamble, onde começou como gerente de contas e terminou como diretor de trade. Atuou também como diretor de vendas da Ferreiro, Sherwin-Williams, foi gerente geral Cone Sul, da Unidade de Negócios Arquitetônica da PPG Industries, diretor-geral na Flex do Brasil e Flex Chile, e hoje é diretor-geral Latam do Flex Badging Group. E para a gente começar, nós vamos começar com o lema do Fabiano, O lema do Fabiano é: resultados sustentáveis nascem de relações humanas verdadeiras. Vamos começar por aí. Conta um pouquinho do porquê dessa frase, Fabiano.
Eu acho que enfim, os vários anos aí de carreira vão ajudando a gente a entender um pouquinho mais, né? No final do dia, tudo que a gente constrói de resultados, de carreira, e o que a gente leva e os impactos que a gente deixa, tudo no final do dia é sobre pessoas. Pessoas que a gente escolheu em algum momento fazer parte da sua equipe, na formação da sua equipe, pessoas com as quais você, chefes, que eventualmente alguns até você nem escolheu, mas que acaba tendo que aprender a conviver com essas pessoas, com seus diferentes estilos, né? Equipes que você acaba formando e tem que fazer com que eles funcionem bem, né? Juntos, trabalhando de forma conjunta. E no final do dia, essa sua habilidade de poder entender, ter essa empatia com o estilo de cada um, saber usufruir do estilo de cada um, é o que vai determinar os seus resultados ao longo da sua vida. É o que vai determinar as suas experiências, a forma como você se molda como executivo, como ser humano, né, no final do dia, lidando com as suas emoções, lidando com as suas frustrações, porque seguramente a frustração faz parte desse processo de formação. Então, e no final do dia, a última parte, que eu acho que é o que para toda pessoa conta no final do dia, que é o seu legado, né? A gente depois de uma vida corporativa que em algum momento chega ao fim, hoje em dia é mais difícil precisar quando, né? Se aos 50, como lá no começo se falava, isso, os governos, as políticas, as coisas vão te levando, a longevidade, a mudança das coisas vão levando a universos mais longos, isso tudo depende também de como a gente consegue conduzir. Então, eu, por enquanto, a gente sempre pensa, né, nesse momento, e nesse momento o que eu quero é olhar para trás e poder dizer do impacto que a gente gerou na vida das pessoas, na transformação das empresas e nas nossas próprias vidas, né, de pôr a cabeça no travesseiro depois de um período de missão cumprida e poder dizer, não, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz, né? Eu imagino que você tem algumas pessoas que te inspiraram aí no caminho, né? Na criação dessas relações humanas verdadeiras, assim, né? Tem alguma que você lembra em especial que você gostaria de mencionar, que foi uma inspiração importante aí para dirigir o seu norte de carreira, ou que te deu uma realização importante para alguma tomada de decisão também que te colocou numa posição melhor? É interessante observar isso, né? Eu acho que os nossos primeiros heróis ou referências são sempre os da nossa família, né? Então, eu venho de uma família onde o meu pai era funcionário público, sempre foi funcionário público, cresceu na carreira, foi um dos que se destacou dentro do grupo dos familiares, e sempre era uma pessoa muito admirada pelo aspecto ético, pela transparência de tratar as coisas, pela forma de se comunicar. Então, acho que foi um primeiro referente meu, né, em termos de... Até porque está na base da formação da sua ética, dos seus valores, daquilo que é negociável e daquilo que não é negociável. Então, eu acho que é uma primeira referência importante. Ao longo dessas primeiras referências, você tende a ter referências de pessoas que são mais parecidas. Então, você acaba aí já no mundo corporativo, que você se insere, você começa a ter líderes onde o mais fácil é você se identificar com aqueles que parecem mais com você, né, que são mais, talvez, olhando um pouco para o meu estilo, mais amigáveis, mais de bom trato, de bom relacionamento. Então é mais fácil nessa etapa se identificar com aqueles que são mais bonzinhos, dito nesse processo. E vários deles eu tive, eu acho que nomear alguns aqui seria até injusto com outros para não esquecer. Mas eu acho que eles vão ajudando a formar isso. E numa segunda etapa, você começa a observar também que aqueles mais impopulares também são os que te geram mais aprendizados. Normalmente, você começa... E é impopulares, às vezes, na sua própria percepção. Porque eles são... às vezes, o contraponto das suas fraquezas. Sim. Né? Então, você fala assim, nossa, aquele cara que é o que comanda, que é o que chega e já aterroriza todo mundo, e todo mundo fica apavorado quando o cara está na sala de reunião. E você se pergunta, mas peraí, eu tenho um estilo tão diferente desse cara, mas você olha para a carreira do cara e é aquela coisa estratosférica, né?
E você vai olhar e no final do dia, e aí você tem exemplos positivos de pessoas que fizeram isso e sustentaram essa carreira durante toda a sua carreira, né, e todos os seus resultados. E outros que tiveram passagens assim que em algum momento da sua carreira profissional falharam. Então eu tive, os meus chefes mais duros talvez foram com os que eu mais aprendi no final do dia, né? E esse misto de coisas é o que me leva lá na questão do lema que eu comentei com vocês, porque eu falo que a base de tudo que é inegociável vem do aspecto de família, de ética, de valores. Depois você tem uma etapa onde você começa a se definir como pessoa, como profissional, e essa conexão com as pessoas que você é mais parecida te ajuda muito. Mas você vê que ao longo do tempo, seja porque você avança na carreira e os papéis, o que é esperado de você mudam, você vê que tem coisas do lado daquilo que você busca evitar ou busca se afastar, que são fundamentais para o seu crescimento como pessoa e como profissional. E aí você começa a admirar outros tipos de ações que muitas das vezes são para cobrir as áreas onde você precisa se moldar e ter mais resiliência como profissional. Então eu acho que é um conjunto da obra, né, que constrói um pouquinho dessa personalidade e da carreira profissional de cada um. Isso é uma coisa interessante, né? Como a diferença, pessoas diferentes e pessoas que num primeiro momento você acha que, é chato, por quê? Porque não coincide o teu estilo ou é muito exigente, etc. São as pessoas que te fazem crescer, realmente. Mas, Fabiana, eu queria falar um pouquinho assim, você se formou em engenharia. E a tua carreira foi desenvolvida na área comercial, muito trade e tal. Como é que foi isso? Como é que foi esse começo? Como é que você entrou no mundo corporativo? Isso é uma coisa muito engraçada, porque no final do dia a gente, e hoje segue sendo assim, independente da sociedade vir mudando, a gente tem que selecionar algum tipo de carreira muito cedo na vida, né? E sem muita referência, às vezes a referência de um pai, de um parente, de um amigo. E eu, na realidade, a escolha por engenharia veio muito mais por talvez uma maior racionalidade na forma de ser, de uma maior afinidade, talvez com números, né? E já que tinha que escolher foi engenharia. E engenharia mecânica por quê? Porque foi o que eu consegui passar. Na USP, né? Na USP. E no final das contas, eu sempre fui uma pessoa que se cobrou muito. Então eu buscava sempre, como lema de vida, seja pela referência talvez dos meus pais, o exemplo talvez de como a gente é criado, é de fazer o nosso melhor e pôr a cabeça no travesseiro sabendo que você fez o seu melhor. Então a engenharia ela veio por um desejo de ter uma profissão que na época hoje era muito diferente do que é hoje. Hoje você consegue imaginar um desenho de carreira talvez transitando mais, mas na época você nascia e morria dentro de uma determinada profissão, em particular vindo por uma história dos meus pais de funcionalismo, onde aquilo você entrou, era o começo do fim, né, no sentido de você ter aquela carreira, isso hoje vem mudando como processo. Então eu entrei assim, logo de início trabalhei os primeiros 2, 3 anos numa área um pouco mais técnica, né? Era na época que estava começando toda a parte de digitalização, de projetos e tudo. Então eu era o menino novo dentro de uma empresa de engenharia muito tradicional, que era a Metalúrgica Matarazzo na época, escolhendo softwares para implementar os desenhos mecânicos que os projetistas todos de prancheta, com seus famosos desenhos em escrito, passariam a ter que ser treinados e implementados por um garoto de 23 anos, que recém saía da faculdade, que ia escolher qual era o software ideal para eles e treiná-los, né, naquela filosofia. E mais que o desafio de fazer isso do lado técnico, foi o desafio de pessoas, né, de como é que eu vou conseguir ser alguém que possa aportar isso e ganhar a confiança daquelas pessoas que tradicionalmente faziam aquilo. Então esse foi o meu primeiro desafio profissional, né? Mas isso era feito dentro de um ambiente onde, e apesar do êxito que a gente teve até de implementar isso, eu acabei tendo uma oportunidade de voltar para a casa dos meus pais num projeto, era início de carreira profissional,
morando em São Paulo, grana curta, apertada, eu não queria ter que depender dos meus pais e surgiu uma oportunidade buscando coisas novas para fazer, para voltar para Brasília, onde os meus pais passaram praticamente a vida toda. E assim fui, e foi aí onde eu comecei um trabalho que era uma empresa que prestava serviço para a Caixa Econômica Federal, área de suporte voltada à tecnologia, na época ainda dos mainframes, das grandes placas de coisa. E lá eu aprendi a minha segunda lição, que era, na sua vida você também tem que saber escolher o que você não quer. E o que eu queria era exatamente aquilo que eu não estava fazendo. Um trabalho onde você estava ali como engenheiro. Odeio esse ficava trabalho. o dia inteiro esperando dar algum problema. E quando dava algum problema, você tinha que, na base do tentativa e erro, tentar resolver debaixo de uma pressão enorme. Era mainframes que davam suporte a agências. E quando caía os aposentados e todo mundo ligando e aquela loucura. E aquela sensação de impotência sua de poder resolver as coisas me atirou para um mundo novo, que eu não sabia qual era. Naquele momento podia ser um exercício de ir para fora, ter algum tipo de experiência. Foi quando surgiu, na época a P&G estava estruturando a sua operação no Brasil para um processo de expansão, e num processo, eu nem sabia o que era P&G como empresa na época, mas na busca disso acabou surgindo, e eu, estando em Brasília, era uma área talvez bastante concorrida até, mas com menos gente disposta a fazer. A P&G era mais conhecida em São Paulo, onde tinha as suas bases, e tive a felicidade de ser selecionado aí e me descobrir no mundo de negócios. Apesar de eu sempre ter vindo de área comercial, vendas ou desenvolvimento de negócios, como a P&G gostava de batizar, Customer Business Development, eu me enxerguei aí, porque ali você tinha uma posição, apesar de estar ali lidando com gerar valor e vendas e tudo, a empresa desde o início tem uma visão muito multifacetada disso, em trabalhos de equipes multifuncionais, onde você tem a contribuição não só do cara de marketing, que sempre é muito tradicionalmente pegado a isso, mas equipes multifuncionais com gente de logística, de sistemas, de recursos humanos. E isso te traz uma visão mais ampla de como poder contribuir dentro desse espírito do expertise de cada um, né? E fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade desses quase 14 anos aí, que foi uma verdadeira escola para a gente, em termos de liderar em diferentes lugares e canais, mas veio daí. Eu sou da época de uma reportagem que eu lembro ainda do engenheiro que virou o suco. Eu sou um engenheiro que virou um homem de negócios e se descobriu aí. E aí você, nessa fase de grandes empresas, você ficou bastante tempo na PPG, né? Na P&G foram 14 anos. 14 anos. E aí você cresceu dentro da empresa. O que você acha, assim, que foi fundamental? Tem alguma decisão que você lembra que você tomou para fazer esse crescimento? O que te fez fazer uma carreira dentro da P&G? Eu já tinha, como eu comentei com vocês, as referências que eram muito presentes na época de carreiras mais longas. A P&G, como diferencial, sempre teve essa cultura de promover de dentro. Então você tinha que buscar essa oportunidade logo em saída, o início de carreira profissional, ou através de estágios, ou através de programas de trainee, que era muito comum na época. E eles tinham um formato de promoção de dentro. Então era uma empresa que tradicionalmente, dentro dos programas de avaliação, tinha o seu programa de distribuição forçada. Então os 15 menos melhores, para não dizer piores, em cada nível, todos os anos eram reciclados ou saíam da empresa para que outros pudessem entrar, e isso acontecia em todos os níveis da empresa. Tá? Então, você tinha isso no nível mais básico, depois nos níveis, vamos pôr, de coordenação, lá eram níveis ditos de supervisão, depois nos níveis de gerência e até a níveis de diretoria. Então, isso era construído num primeiro momento numa base mais local, e quando vai afunilando a pirâmide, será comparado, inclusive, com pessoas de outras filiais, de outros negócios. Né? Então, isso formava esse espírito de você querer trabalhar. Por um lado, cria uma expectativa muito grande em quem vai ficando, porque as pessoas achavam que tinham que ser promovidas a cada X tempo, e o funil é grande e não tem espaço para todo mundo, por maior que seja a organização. E desde o início a empresa tem essa filosofia de promoção de dentro, e tinha essa filosofia
de ir rotacionando as pessoas entre diferentes canais de venda, em diferentes posições, de forma a ir formando um tripé ou um balanço para que as pessoas sejam, de fato, desenvolvedores de negócio. Então, no meu caso, eu circulei em diferentes regiões do país, cuidando de diferentes canais de vendas e de diferentes tipos de produto, né? Eu passei dentro da P&G por dois processos de aquisição globais que acabaram impactando as filiais locais, que foi o próprio processo de aquisição na época da Vela, que trouxe a parte toda de coloração e produtos de cabelo para dentro do negócio. E aí você tem experiências muito bacanas vindas dessa fusão de culturas, de como trabalhar isso, e adquire novas habilidades. E eu, na época que houve essa aquisição, eu estava a cargo do canal farmacêutico, que era uma grande parcela do negócio que vinha sendo adquirido. Depois, logo na sequência, veio a parte de Gillette, aquisição de Gillette, que também agregou novas responsabilidades. E, posteriormente, já numa fase, nos ciclos mais finais, aí uma experiência fora regional, onde você tem acesso a outras culturas e tudo mais. Então, dentro desse processo todo, fora o aspecto de que a companhia por si já tinha esse desenho, eu sempre me senti muito confortável nisso, porque eu estava quase que, eu não vou dizer numa nova empresa, mas num novo ciclo que a própria empresa ajudava a proporcionar. E aquilo te deixa um pouco, eu diria até, não despreocupado, porque no final do dia a carreira é projeto da própria pessoa no final do dia, né? Mas aquela característica de estar na P&G naquele momento te ajudava a compor isso, porque ela te instigava a pensar nessas diferentes experiências, né? E com uma série de coisas importantes que vieram acontecendo, até a minha depois saída e passagem por outras empresas, que te trazem uma outra visão de carreira. Então, quando a gente fala de carreira como um todo, eu acho que sempre é buscar traçar metas futuras, que elas não sejam tão grandes a ponto de você se frustrar, mas que elas possam ser construídas na forma de uma escadinha de diferentes experiências que você ou cava elas, ou está sempre preparado para que quando venha uma, ainda que não seja igual àquela, possa estar preparado para assumir aquele desafio, né? Então, acho que esse é um pouco dessa história aí. E o gancho que me faz com tudo que eu comentei também no início, a minha promoção, a minha primeira promoção à diretoria foi muito interessante, que era a minha primeira experiência fora, e veio um chefe de fora, regional, para poder fazer a minha carta oferta, e eu vinha de anos espetaculares de resultado, de tudo, mas naquela ansiedade já que eu já estava ali, falei, aqui eu já estou, vamos dizer, amassando o barro, como se diz na gíria, porque eu entendo que eu preciso de novos ares para seguir crescendo. E ele falou, tá aqui, estou aqui hoje para vir fazer a sua promoção, aqui dentro desse envelope está a sua carta oferta, mas eu só vou te passar ele depois que você me responder uma pergunta. Ui. Se eu te passar essa carta aqui hoje e você for para um novo desafio, o que vai acontecer com os resultados do time que você deixa? Se você me responder certo, eu te entrego, senão nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. E o que era certo ou errado naquela situação. E eu fui o mais transparente possível e mais honesto com tudo aquilo que eu sempre acreditei. As oportunidades vão surgir para aqueles que fizeram por merecer isso com ética, com respeito, que prepararam a sua equipe para que no momento que a oportunidade chegasse, você pudesse dizer, vai lá. E eu falei, não, eu acho que parte de eu estar aqui hoje, você está me oferecendo esse envelope, é porque eu fiz por merecer a base que a gente construiu, e não é porque eu estou deixando uma equipe que tem, até porque eu estou deixando com gente recomendada para estar no meu lugar. Eu preparei alguém para me substituir, então, né? Você pode fazer esse envelope que eu vou buscar mais uns 2 ou 3 envelopes para frente. Ele começou a rir. Ah, muito bom. Então, foi uma passagem bastante interessante que reforça isso que eu falei, né? A construção das coisas e que cada vez mais você vê que elas são menos suas e mais da sua habilidade de construir através dos outros. Olha só.
E sabe, gente, que essa é uma pergunta que ele faz para todo mundo da equipe dele até hoje, assim. Ele me fez umas 2 vezes já essa pergunta. Bem importante, né? Dentro da questão de aprendizado. E eu queria saber em que momento que você enxergou esse caminho, né, como CEO de empresa, né? Em que lugar você estava e quando isso surgiu para você como, ok, esse é meu plano de futuro, é para isso agora que eu vou batalhar. Foi mais no começo, foi no intermediário, como foi? Porque você veio de uma cultura de uma empresa que valorizava esse desenvolvimento, né, sair da sua zona de conforto o tempo todo, aprender, buscar, então isso vem lá desde a P&G, né? Então, É interessante isso, porque na realidade isso surgiu até do próprio, vamos dizer assim, do próprio funil que é a própria estrutura da empresa, né? Então, uma empresa que vinha crescendo como filial, tá, mas chega uma hora que você não tem espaço para todo mundo. Eu tinha desenvolvido carreiras importantes em diferentes posições comerciais, mas eu nunca tinha sido o número 1 comercial de uma empresa. E aí a oportunidade com o Ferreiro surgiu como esse contraponto, né? Eu estava com a família lá numa posição regional, estava bem, uma posição muito diferente das que eu tinha, porque eu não tinha equipe abaixo, era uma posição de influenciar os vários países. Então, com 2 anos estando lá, lá em Santiago, naquele Santiago, momento, no Chile. uma posição regional, né? E efetivamente eu tinha esse anseio de ocupar essa posição comercial, que foi a oportunidade que eu vir a ter na própria Ferreiro, que foi uma experiência muito interessante também. E conto para vocês um pouco dos achados depois. E na sequência de várias posições e tendo passado por essa posição comercial, foi onde eu comecei a me despertar para falar, não, eu quero poder galgar posições maiores dentro de uma carreira de gerência geral. Poderia me especializar em área comercial, estar ali, mas eu entendia que eu tinha vontade e capacidade para mais. E aí depois logo o salto de Ferreiro para outras empresas, que no caso na época foi a Sherwin-Williams, numa oportunidade que era para ser de sucessão, entrar na empresa ainda como diretor comercial, mas numa possibilidade direta de sucessão do diretor-geral, que teria mais alguns anos antes de se aposentar, e vim com essa mesma métrica, que acabou não acontecendo, porque ele saiu 1 ano depois que eu estava na empresa, com muito pouco tempo e resultado para mostrar. Ele acabou se desligando antes da empresa, veio uma nova pessoa, então atrasou um pouquinho os meus planos e a minha visão. E nessa oportunidade depois surgiu aí a PPG, com Tinta Zênia, de tomar uma gerência geral no Sul, com fábrica, com toda a responsabilidade de P&L, que passa a ter uma dimensão bastante diferente para o crescimento profissional. Então, eu te diria que, aterrissando para aqueles pontos nossos, sempre tem que ter um sonho que ele tem uma visão um pouco mais de médio prazo. O como você vai chegar lá, ele pode se dar por diferentes caminhos, né? Porque a oportunidade nem sempre aparece na hora que você quer, do jeito que você quer, mas é estar preparado, com a equipe preparada. E a construção, eu acho que ela se deu assim, ou seja, com uma visão mais de médio prazo de onde chegar e sempre sonhando e tendo uma meta para buscar, que eu acho que é o que move a gente, né? Mas sabendo que essa questão, o caminho, ele é um pouco tortuoso ou até diferente daquilo que você planejou. Ele consegue vislumbrar, né? Fabiano, você passou por empresas muito diferentes, né? Com culturas corporativas muito diferentes e agora, mais recentemente, assumindo no segmento de colchões e equipamentos para descanso, assumindo a Flex do Brasil como diretor-geral e depois como diretor-geral Latam, assumindo o Chile também. O que te marcou? Qual que os principais desafios em termos culturais que você passou nessas empresas? Isso é bem legal. Eu acho que, apesar de não ter sido planejado, onde eu vejo, olhando para a minha carreira em termos de oportunidades, a P&G é uma escola tremenda como organização nesse formato, mas ela tem uma característica que a gente só vai descobrir depois tendo a oportunidade de estar fora. Os perfis são muito similares, as pessoas vêm de origens, de backgrounds parecidos,
até porque o acesso aos processos, as buscas eram sempre por universidades mais ou menos padronizadas, gente mais ou menos com o mesmo perfil. E isso te facilita muito numa etapa inicial, porque há uma convergência muito fácil de raciocínio, de forma de operar, de valores, seguramente também. E você está numa empresa americana estruturada, onde o pessoal costumava brincar que os erros estavam catalogados no manual. Se você errar aqui, você vai no manual, página, alguém já fez, já documentou, já passou. Não chega a ser bem assim, mas você sempre tem referências para buscar, estando numa organização maior, e os seus erros, eles são dimensionados para a posição e para o tamanho do escopo. Então, é interessante porque te permite aprender errando, mas vai ser sempre um erro que não vai mudar o resultado geral da empresa, porque você está ali numa posição com o grau de experiência que você precisaria ter para aquele momento. Então, isso é muito positivo. Ao ir para outras empresas que já não têm essa mesma cultura, eu fui para Ferrero. Ferrero, uma empresa italiana, né, familiar, de história, de reuniões intermináveis, né, todo mundo gritando, aquela loucura, muito pouco processualizadas, e te traz dimensões muito diferentes de como avançar. Depois você vai para outra empresa americana, estruturada também, mas um pouco diferente. Então, essas passagens por diferentes culturas, do ponto de vista de escopo, de processos, vão te dando outra bagagem de como conduzir. Mas eu acho que a parte principal nessa passagem por outros segmentos e outras indústrias, de novo, volto ao tema de pessoas, porque seja a tecnologia que for, seja o produto que for, tudo isso são aprendizados, mas a raiz, o cerne de tudo são as pessoas com as quais você convive. E aí eu convivi em diferentes momentos com pessoas de diferentes formações, de diferentes estilos, eu diria em alguns momentos até de éticas diferentes, onde você tem aspectos ali de que você, num determinado ambiente, pode tomar o risco de se expor, de se abrir, e em outros ambientes as suas vulnerabilidades muitas vezes eram armas para alguém te puxar o tapete ou trabalhar de forma diferente. Então isso te traz outros elementos para cima da mesa, de você nunca abrir mão da sua ética, mas sim sempre ter mais cuidado naquilo que você se expõe, a forma como você se expõe e como você se expõe. Então, acho que isso trouxe uma bagagem importante, e o mundo de hoje eu acho que traz isso. As carreiras são um pouco mais, talvez não tão longas, as experiências vão trocando de forma muito mais acelerada, e eu acho que isso é super crítico para uma pessoa seguir se formando, seja num desenho diferente do que era no passado, né, numa carreira em coisas mais longas, mas um aglomerado de experiências, de culturas e de perfis diferentes que ajuda a moldar o seu ser como executivo e principalmente o seu ser como pessoa. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, né? Como é que você lida com a pressão de representar uma multinacional em 2 países, né? E toda a pressão do cargo em si, e ao mesmo tempo manter a proximidade das pessoas e dos clientes, né? Porque as pessoas assim, sempre são foco da sua fala, né? Você é muito conectado a isso, a essas relações verdadeiras que você constrói. Então, como é que é? Eu te digo que é cada vez mais desafiador, e é por isso que a gente tem que se buscar isso. Eu acho que, vindo de área comercial, essa questão do estar lá, junto aos seus canais de venda, estar presente, estar junto com as suas pessoas, vendo a dificuldade do trabalho delas, é fundamental para qualquer líder, porque no final do dia, e eu vejo isso de uma forma tão nítida, você vai numa reunião com clientes e tudo, e você, seus diretores, os seus representantes, os seus gerentes, eventualmente, e quando você às vezes pergunta, né, como é que foi essa reunião para você, parece que eram reuniões diferentes, porque cada um tem uma lente, né? Uns, eu acho que foi bem, eu não vendi isso, eu não fiz aquilo, e outros falam assim, nossa, nós estamos completamente desconectados do que estrategicamente eu deveria estar fazendo. Se eu quero, você não está ali naquela reunião
olhando para aquela venda que você perdeu, ou mas para uma relação que você vê muita consistência acontecendo várias vezes em vários ambientes. Então eu acho que eu me forço e busco com que a gente tenha essa oportunidade. A Olga mesmo está tendo várias oportunidades agora nesse desenho novo nosso, o próprio Tiago, onde eu busco dar a eles essa oportunidade, também olhar isso com essa lente, porque primeiro que já o dia a gente não pode mudar, continua tendo só 24 horas, a vontade de estar em todo lugar e fazer estar sempre presente, mas eu acho que essa habilidade de você poder estar em contato para trabalhar a cultura da empresa, se a comunicação chega do jeito que tem que chegar, se o recado que está chegando lá na ponta é o mesmo, se o que está sendo entendido pelos clientes é o mesmo que você está comunicando, né? Então, essa oportunidade de estar em contato é o que determina as coisas que você tem que ajustar na estratégia, as coisas que você tem que ajustar na execução e as coisas que você tem que ajustar até em pessoas. Porque você, em alguns momentos, pega atos falhos de coisas que, se são reiteradas, podem significar que você tem um profissional ou um tipo de pessoa que não é que seja mal ou ruim, mas talvez ele não... A velocidade e o gap que ele tem para chegar naquilo que você espera da posição, a companhia não pode se dar o luxo de esperar, né? Então é nessas horas que também você tem a capacidade de poder identificar a velocidade que você pode acelerar, eventualmente com a troca de um profissional, de pondo alguém para poder fazer um trabalho mais conectado com o que você precisa para aquele momento. Fabiano, você é um CEO hoje, né? Um diretor, é o número 1 de uma empresa de colchão, de duas, na verdade. E eu vejo sempre, aí é baseado assim na minha percepção sobre você, que a sua calma, mediante algumas situações, que é improvável. Eu já vi, assim, cada situação, essas reuniões que ele fala, eu já participei de vários BOs, mas cada uma que a gente não pode nem mencionar aqui. E o que eu vejo, assim, que eu aprendi com você é a sua calma, a forma de lidar. É tipo assim, o mundo tá caindo, eu tô falando, meu Deus, e agora? E o Fabiano consegue, assim, se manter no controle ali da situação e falando, às vezes subindo o tom em algumas situações, mas conduzindo isso de forma estratégica. Um CEO de empresa de colchão consegue dormir? Perde o sono? Bom, você pode até escolher um bom colchão, como a gente busca fazer, mas o dormir ele é relativo. E se você faz essa pergunta, essa calma, essa transparência que você fala para minha esposa, ela vai achar que é outra pessoa. Então, eu acho que tem um aspecto que é muito importante nisso. O primeiro deles é o que é esperado em determinadas posições. Muitas vezes é uma coisa natural para as pessoas, e tem pessoas que são, por natureza, calmas e conseguem trabalhar aquilo porque é da natureza delas. Eu te confesso que dos meus desafios, e sempre teve isso nos meus planos de desenvolvimento pessoal, essa questão de lidar com o conflito, lidar com a pressão, sempre foi algo que me consumiu muito pessoalmente. Eu não sou uma pessoa que naturalmente tem facilidade de lidar com isso, mas é algo que a gente aprende a desenvolver, e muitas das experiências que eu vivi, e quando eu falava que eu aprendi mais com líderes que eram diferentes de mim, eram justamente aqueles que lidavam bem com esses momentos, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que primeiro você tem que buscar a única certeza que você tem na sua vida profissional e pessoal é que as coisas, por mais que você planeje, em algum momento elas vão acontecer de forma diferente do que você planejou. E você tem que agir em cima daquilo que você controla, que não é a situação que você está metido nela, mas é a sua atitude de como você vai sair dela ou lidar com ela de forma a minimizar os impactos que possa minimizar, de forma a aproveitar de uma crise para poder tirar uma oportunidade de negócio, porque em toda crise há uma oportunidade, é uma questão de lente, de como você aborda, né? Mas isso segue me custando muito ainda do lado pessoal. Eu, infelizmente, diferente de várias das pessoas que eu trabalhei,
essa parte minha de tratar o lado do equilíbrio mais na parte física e tudo, nunca foi meu forte. Já fiz uns 40 tipos de esporte, já comecei, iniciei, voltei 200 tipos de regime e tudo, e tentando buscar nesse lado mais, do lado físico, equilibrar um pouco isso. Mas eu tenho, até então, conseguido equilibrar isso, eu acho que talvez com um pouco mais dessa autocrítica e dessa transparência que é exigida, né? Essa pressão, ela vai existir em diferentes níveis e ela precisa vir cada vez mais proporcional ao que você viveu, Então, não tem... Muitas vezes você é exposto a determinadas coisas em momentos que você pode não estar 100% preparado, mas você tem que entender isso, que isso é parte do seu processo de formação. Então, e às vezes você não vê isso na hora. Você vai ver isso lá 2, 3 anos. Puta merda, aquele dia eu não vi na hora, mas eu aprendi isso, né? Isso é o que vai te ajudando a formar você como profissional e o seu caráter, né? Então é isso, eu acho que não é entender que os BOs, as dificuldades não vão vir, entender que você tem uma posição ali, com maior ou menor proporção, ser sempre muito propositivo. E isso, para mim, é algo que eu busco passar para a equipe, que é traga o BO, mas traga a sua visão do que você acha e como você agiria naquela situação. Pode até não ser o caminho que a gente venha a tomar, e aí, uma vez que definimos, vamos remar juntos, todo mundo com a decisão que tomou. Mas eu acho que esse é um pouco da postura que eu sempre busquei ter, e vamos levando as coisas conforme elas vão acontecendo, né? A experiência, ela traz um pouco desse conforto de saber que a solução existe, né? Então, você está no caos, mas você sabe que a poeira baixa e aí, como você falou, ajusta a lente, da crise sai a oportunidade, aí o foco vai para aquela solução, né? Não tenha dúvida. E tudo passa no final do dia, de um jeito ou de outro, e você não só tem que buscar lidar com os elementos que você tem ali, e muitas vezes as situações de crise não têm precedente, ou um precedente óbvio, né? Então aí também tem outro aspecto que eu aprendi muito, além da questão dos conflitos, das coisas que sempre foram algo não tão naturais para mim, mas também a parte de você buscar agir em cima de você, como é que eu vou te dizer? Propor situações de saída que sejam compatíveis com a sua intuição. Faltam dados, falta uma série de coisas, mas você tem lá no seu íntimo alguma coisa dizendo, olha, na falta de coisa, vamos por aqui, e expor o porquê que você acha que é por aí e trazer a equipe junto. Então, tem muito isso de você lidar também com o imponderável de não ter informações ou dados e poder seguir o seu instinto em alguns momentos. Muito bom. E você tem alguma coisa a mais para aprender? Hoje você considera? Porque você sempre foi movido por desafios, né? E o que você tem a mais aqui? Como você vê? Eu acho que o dia que a gente não tiver morte, a gente fala de morte, né? De morte física, né? Eu, dentro dos meus lembros, o dia que eu não estiver aprendendo nada, eu acho que eu morri. Eu acho que a gente tem que aprender todo dia e vai ter sempre uma situação nova, uma coisa nova. Estou vivendo um pouquinho disso, né? Agora, na posição atual, a gente teve a oportunidade de se juntar a esse mundo dos colchões e poder construir um projeto em equipe que a gente está fazendo e que tem tido um bom resultado. Isso me permitiu agora assumir um novo desafio com a operação do Chile, que tem os seus desafios, eu diria até potencializados um pouco do que eu vivi aqui. E são coisas completamente novas, culturas novas. É interessante ver como determinadas medidas que você tomou e fez numa situação em que falou, essa aqui é a receita óbvia. Você aplica em outro lugar e não funciona. E no final do dia você vai voltar e vai entender. É o mercado que é diferente, não sei o quê. São as pessoas que são diferentes. É a equipe que você não tem. É a confiança entre as pessoas que você não tem. Então você pode pôr processo novo, você pode ditar coisa para fazer isso, tal hora, tal dia. Mas se não existir essa química ou essa engrenagem funcionando, o tempo e as probabilidades de você conseguir o resultado mudam. Então, no final do dia, é tudo sobre gente.
Então vamos pegar esse gancho e vou te fazer a próxima pergunta, né? Que conselho você daria para os executivos que estão aí em evolução de carreira ainda, né, buscando seus próximos passos? Que conselho você daria para eles em relação à liderança? O liderar pessoas. O primeiro é entender que liderar não é controlar. A gente vai ter a tendência de achar que liderar é você não deixar escapar detalhe, não deixar escapar nada. Liderar é você gerenciar pessoas para produzir os resultados que você precisa. Esse é o grande espírito da liderança. Segundo aspecto, talvez até o primeiro e a base de tudo, a ética, a transparência que você tem na relação com as pessoas, com seus fornecedores, com seus clientes, não é negociável. Às vezes vão achar até que você é meio bobinho quando você coloca determinadas situações. Nossa, mas todo mundo faz. Isso é tão óbvio, né? Ninguém vai nem saber. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu escutei uma vez, que ética é aquilo que as pessoas... É aquilo que você faz sem medo de que estivesse alguém olhando, pudesse ser julgado por aquilo. Então, tudo aquilo que você puder fazer com alguém, vendo ou não vendo, é ética, né? Então, esse tema da ética eu acho que é super importante e a base de tudo, e está na formação das pessoas, no jeito que você é, e isso é inegociável na sua carreira. A questão do liderar, como eu comentei com vocês, a questão de aprender com o erro. A única certeza que você tem é que você vai falhar e você precisa falhar em algumas situações ao longo da sua carreira, porque isso te molda como pessoa, como profissional. Então a falha é parte do processo. E eu acho que uma outra que conecta com a pergunta que vocês me fizeram o sucesso, ele é bacana, ele vai acontecer, mas ele nunca te complementa. Olha. Porque o sucesso, ele vem das etapas que você tem, e no final do dia você vai olhar para trás, o que vale é as pessoas que te acompanharam, família, chefes, profissionais, e o legado que você deixou. A marca que você deixou. Olhar para trás e poder dizer que fez o que devia fazer. Impactou positivamente as pessoas. E deixou a sua marca além dos números. Os números ninguém vai lembrar, não vai lembrar, mas eles vão lembrar da pessoa e da forma como você chegou lá. Isso é que é importante. Olha. E sabe o que é incrível no Fabiano? Quando ele não tem um problema, ele cria um problema. Ele cria um desafio. Ele, né, vocês já perceberam que a vida move em desafio. Ele cria um desafio, ele fala, não, mas aí a gente já chegou aqui, a gente tem um caso de muito sucesso nos últimos 5 anos sob a liderança do Fabiano na Flex do Brasil, especialmente com a marca Simmons. Com as lojas, com um projeto bastante interessante que a gente teve. É um caso de sucesso, mas se você pergunta para ele, chega para mostrar, a pergunta vai ser assim, mas e agora? E agora? Mas como é que você vai garantir que isso daqui vai continuar crescendo? Porque chegar aqui tá fácil. E agora, qual que vai ser o próximo momento da marca? Então, essa inquietude instiga os profissionais ali. Faz a gente crescer. E há verdadeiro disso que você falou, no erro. Então, muito desse bastidores e oportunidades e essa ideia é essa visão. Quando eu erro, você sabe, né? Tipo, nossa, me dou umas 5 chicotadas e, ai, meu Deus. A sensação que eu tenho que eu tô aprendendo isso com o Fabiano é exatamente isso que você fala. O erro é parte da vida, você vai errar. Agora, como você consegue consertar isso com os valores realmente, com ética e falando e se expondo? E isso eu acho que é uma força de uma cultura que você trouxe para a empresa e que fez toda a diferença. Isso conecta muito com aquilo que eu comentei com vocês. As crenças de um, os valores de um, né, que vocês me perguntaram primeiro que você tem mais para aprender. Se você acredita nisso, você tem que fazer com que a empresa como cultura tenha esse tipo de comportamento. Então, essa inquietude que você tem para você como pessoa de sempre estar
traçando um próximo passo e tudo isso, você tem que, se você entende a pessoa ou a empresa como um ser vivo e uma cultura, ela também precisa disso. Então você emula um pouco das suas crenças, das suas coisas, na visão do negócio. Então não é porque eu cheguei aqui que eu parei, até porque o mundo não para, né? Então você tem que estar sempre pondo um desafio a mais e as pessoas aprenderem a ver. E por isso que eu falo que está muito conectado o desenvolvimento profissional com o desenvolvimento pessoal, né, da características de um. Se a pessoa é assim, inquieta, às vezes como a Olga comentou, e que sempre põe desafios que tem uma visão de mais médio prazo, que não necessariamente você vai alcançar de imediato, mas que tem pequenos avanços ou ganhos que pouco a pouco te levam a chegar lá, é isso que eu acho que é o papel de um líder, é primeiro saber se a empresa, ao ter essa figura e essa cultura que ele cria, está vinculada àquilo que ela quer. E estando isso, que essa pessoa consiga ter essa habilidade de poder trazer esses valores ou essa forma de ser para esse ser vivo que é uma empresa com a sua cultura, com seus impactos e com seus resultados. Que Legal. aula, hein? E você tem uma história, pensou numa história, um BO memorável, que você ainda não contou, porque ele Não é? contou vários, né? Já. Tem várias. Eu tive, vou dar um exemplo de um, vamos dizer, mais profissional e um mais pessoal, que era um BO que eu custei a sair dele. O do lado profissional eu tive uma vez que eu estava, isso foi na época da Ferreiro ainda. Eu estava era nas primeiras passagens como diretor comercial, a gente estava num momento importante ali de definições de algumas estratégias e eu cometi um erro na definição de uma política comercial. Cálculo de descontos, ações que a gente ia fazer. E quando eu me dei conta, já estava publicado para todos os clientes, todo o processo armado. E na realidade, eu me dei conta 2 ou 3 dias depois que o impacto começou a vir na parte financeira do processo. E eu tinha 2 atitudes duríssimas de fazer. O primeiro era dar a cara para bater para os clientes e voltar atrás e corrigir o que você tinha que ser feito. E o outro era ir para cima para explicar o que tinha acontecido, né? E não tinha muito como dar explicação. Então eu falei, vou ser fiel ao que eu sempre fui, que é ser transparente e dizer o que aconteceu. Eu falei, olha, eu na pressão de fazer, eu errei, isso aconteceu, eu soltei, fiz um cálculo errado, pode dizer, gerou prejuízo para a empresa, que até que um freia, corrige, ajusta, né? Então, até hoje é difícil de mencionar a questão quanto isso pesou ou não dentro da empresa. Entendo que não, porque na hora uma das coisas que o meu chefe na época falou assim, olha, primeiro te agradeço pela transparência de vir assumir e não jogar a culpa no terceiro. Eu já vi situações dessas onde o cara vem aqui e fala que o analista que errou, que a tabela que saiu errada, e você vem aqui e vem assumir um erro que foi seu e que você não teve a hombridade de poder dizer. Agora, você vai ter que correr atrás do prejuízo que você gerou, mas resolva. Esse aí é outro problema, né? Então, acho que isso, e aí de novo vem aquela história, né, de saber entender que os erros, os fracassos, eles não pautam a pessoa. O que pauta a pessoa é a forma como ela lida com isso, né? E um BO, assim, do lado pessoal, eu até estava conversando ontem com a minha esposa, não foi um BO, foi uma situação engraçada. Eu, na época, eu tinha pouco tempo de casado e na época em áreas comerciais ia muito a eventos e tudo e tal. Então, e os eventos a gente sempre usava terno e tudo. E eu não tinha hábito de usar, porque eu morava no interior ainda, eu estava em Uberlândia e não ia para São Paulo com muita frequência, e onde lá se ia é muito com vestido de terno nos eventos, nas coisas todas. E tinha pouco tempo de casado e fui para São Paulo, passei uma semana viajando, vários eventos e tudo, e voltei para casa. E no dia que eu voltei, desfazendo a mala, a esposa foi lavar a roupa, e eis que ela mete a mão no bolso do meu terno e tinha uma meia calça. Não. Jesus! E ela me pede para explicar o que eu tinha para dizer para ela com aquela meia calça. E eu... Aí onde você fala da resiliência, né?
eu não conseguia... Bom, a única certeza que eu tinha é que eu não tinha feito nada de errado. Mas eu não tinha a menor ideia de como uma meia calça tinha vindo parar dentro do bolso. E eu fui lembrar, depois de muito esforço, que a meia calça era dela, porque aquele terno eu usava muito pouco. E no dia que nós saímos do casamento, ela rasgou a meia calça. E para não ficar a meia calça no carro, que a gente estava no táxi, que estava nos levando para o hotel, eu pus aquilo no bolso e ficou. Ah, era a meia calça do casamento. Do casamento. Você estava usando Eu o estava terno usando. do casamento. Então, é isso que dá lição, se eu posso dar alguma, verifiquem sempre se há uma meia calça No dentro do bolso. seu bolso, mas tenha sempre a consciência tranquila Meu Deus. de que você Fez a coisa certa. valores, ética, transparência, e a coisa de alguma forma se resolve. Depois demos muitas risadas disso tudo, mas eu fiquei uns bons dias sem dormir e ela com um beijo desse tamanho até conseguir lembrar desse evento. Olha. Meu Deus. Fabiano, quero te agradecer pela sua generosidade, depois de arrumar um tempo na sua agenda para estar aqui. Para compartilhar nessa forma tão generosa de compartilhar seus erros Nossas com a lições. gente, né? E o que você aprendeu, Rê? Nossa, tanta coisa. O Fabiano deu uma aula aqui para nós hoje, né? Acho uma aula de resiliência, uma aula de estrutura também, de carreira, de pensar nos próximos passos, de fazer as coisas certas, de assumir os seus erros. Acho que tem tanta coisa que a gente tira do episódio de hoje que é até difícil listar, assim, em poucas palavras. Eu vou falar sobre um BO, finalizar aqui falando sobre um outro BO com ele, e que na verdade é uma forma de agradecer e mostrar um pouco na prática essa questão das pessoas e dos valores e do impacto que um líder tem pra gente, né? Não sei se vai se lembrar, acredito que sim, eu me lembro muito. Mas eu era diretora e a gente tinha pouco tempo, uns 6 meses que a gente estava trabalhando junto, e eu pedi um feedback para o Fabiano. A gente estava no meio pandemia, tava uma loucura. Ele falou, claro, Olga. Aí você vai lá, espera, tava tudo bem, né? Não pedi um momento. Ele falou, Olga, você é uma excelente gerente, mas você não tem postura de diretora. E eu quase caí da cadeira. E aí eu parei, aí você me deu uma série de evidências e colocou um feedback muito positivo. Ele fala rindo, sorrindo e deixando você super confortável. Eu saí de lá e falei, cara, ele tem razão. Ele tem toda a razão. Eu saí, né, era gerente numa empresa e aí eu era diretora e não sabia de fato. Então, falar a verdade com transparência e usar isso é o que mais você pode ajudar para fazer a outra pessoa crescer e a outra pessoa se desenvolver. Então, eu sempre me dei bem com o Fabiano, não era um diretor daquele que você falou no começo, que não tinha a ver, mas foi no momento que você me falou uma verdade muito dura, que eu usei aquilo como algo para eu dar um próximo passo na minha carreira. Eu acho que eu dei, espero, né? Que faz tempo. É na hora de fazer um outro desse para a gente poder checar e vai ser sempre um prazer. Ah lá. E então eu quero te agradecer, assim, eu acho, pela generosidade, da transparência que você teve nessa entrevista, como tudo, acho que não poderia ser diferente. Exemplo prático do impacto, né, que causa nas pessoas. Então, e como elas se desenvolvem com isso, né? Exatamente, e isso é muito importante. Então, muito obrigada pela presença. Quero falar agora dos nossos apoiadores, que inclusive é a Flex do Brasil com a Simmons. Então, obrigada, né, por mais esse apoio cultural. Vou te dar um brinde que não é tão fácil ganhar um brinde desse, tá? Na empresa. Muito obrigado. Então, e tem uma canequinha também do Bastidores e Oportunidades. Que legal. Muito obrigado. E... Não, do meu lado é agradecer a oportunidade. Eu acho que
é bacana porque acaba servindo para a gente, né, como um processo de autorreflexão, que às vezes nessa correria do dia a dia você não para fazer. Então ontem, assim, me preparando espiritualmente, vamos dizer assim, para isso, eu falei, você sabe que eu não tenho que me preparar muita coisa, não. Eu tenho que chegar lá e ser quem eu sou, né, nas respostas, na forma de trabalhar. E aquilo que você comentou é muito real. Essa transparência e tudo isso, às vezes as pessoas não conseguem ter a percepção daquilo e às vezes até se chateiam em determinados momentos, mas o tempo ele é mestre em poder te dar essa visão depois do para que aquilo serviu e para que aquilo contribuiu para você ser uma pessoa e um profissional melhor, né? E é muito complicado às vezes quando você tenta driblar essa transparência, essa ética que você tem que ter com você mesmo ao trabalhar as pessoas, ao trabalhar o time, porque se você não chega a ter essa transparência, isso não conversa com você e em algum momento isso vai transparecer em contrário, né? Então eu fico feliz aí de estar contribuindo com vocês aqui nessa etapa nova, né, de um projeto que já nasce muito bacana, muito inspirador, e que vocês consigam trazer pessoas que possam agregar e que seja um grande êxito. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Queria agradecê-lo também. Você deu uma aula hoje para mim, tenho certeza que para muitas pessoas que assistiram esse episódio. Então, muito obrigada. Prazer é meu. E se você tem algum BO, uma história corporativa que você queira contar, pode mandar pra gente, fazer o comentário aí nas nossas redes sociais, nos comentários do YouTube, nos directs do Instagram. Vamos adorar saber os seus BOs. Obrigada. Até o próximo episódio.